Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 20. Meus irmãos, como os irmãos percebem na nossa liturgia, o texto que nós ouviremos a palavra do Senhor é o texto de todo o capítulo 20, do versículo 1 até o versículo de número 43. Mas nós faremos a leitura apenas de um trecho deste capítulo. E quando nós formos expor a mensagem da palavra do Senhor, nós vamos trabalhar todo o contexto, todo o capítulo, ok? Mas vamos então ao capítulo 20 do primeiro livro dos Reis, ao versículo de número 23, ok? Versículo de número 23 até, irmãos, os versículos seguintes que nós leremos aqui, meus queridos. Então diz assim: os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são os deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles em planície, e, por certo, seremos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães, e forma outro exército igual em número ao que perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles em planície, e por certo, seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvidos ao que disseram, e assim o fez. Decorrido um ano, Ben-Hadad passou revista aos Círios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista. Foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras. Mas os círios enchiam a terra. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os círios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus santo e bendito, fala-nos por meio de tua palavra, ó Pai, e que nós todos daqui saiamos sabendo que o Senhor é Deus, ilimitado Deus, todo-poderoso Deus, gracioso e severo Deus. Que nós temamos ao Senhor, amemos ao Senhor, descansemos no Senhor e obedeçamos ao Senhor. Por meio de Cristo Jesus, nosso Rei Todo-Poderoso, nós oramos no auxílio do Espírito, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, a última vez que nós vimos, Alana, o primeiro livro dos Reis, nós vimos o chamado de Eliseu. Lembra-se? Quando Elias jogou a capa dele sobre Eliseu, quando ele estava arando a terra, e então Eliseu foi despedido de sua família e passou a seguir o profeta Elias. Eliseu seria, como nós veremos, o substituto do profeta Elias. Mas nós agora, como se num filme, mudássemos de cena para uma outra, o texto volta-se agora para o rei de Israel, o rei do reino do norte, o rei Acabe. E a ameaça que a Síria, ou Arã, que era o nome antigo da Síria, colocou sobre o reino do norte. Então, veja só o que diz aí o texto, versículo 1. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus. Tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu, e tudo o que tenho. Então, o texto começa nos dizendo que em determinado momento, a partir do chamado de Eliseu e Elias,
o escritor do primeiro livro dos reis se volta a Acabe e o vê em aperto. Por quê? O rei da Síria, chamado Ben-Hadad, ele faz um cerco em Samaria, que era a capital do reino do norte, ok? Lembre-se que Síria e Israel eram inimigas. E até hoje, naquela região, nós estamos vendo agora, né? Israel novamente, agora com o Irã, em aperto de novo. Então, aquela região é uma região hostil a Israel, sempre o foi e continua sendo. Mas aqui, por meio dos sírios. Então, os sírios cercam como inimigos, já estabelecidos em Israel, Roberto, cercam ao reino do norte, a Samaria, e querem destruir. E o exército de Ben-Hadad é tão grande comparado ao exército de Israel, que Ben-Hadad cerca a Samaria e já manda os seus servos irem a Acabe, rei de Israel, para avisar, olha, tudo que você tem aí é meu, tá? E Acabe diz, sim, senhor. Irmãos, Acabe era um covarde. Acabe, esse rei aqui, não era senhor nem sobre a sua própria casa. É uma outra maneira de a gente falar que ele não mandava nem casa. Incapaz de opor-se até mesmo à rainha Jezabel. Nós vamos ver como Jezabel, a rainha, esposa de Acabe, manda e desmanda nele. Ele não consegue colocar em ordem a casa dele, e na autoridade lá ele vai desafiar Ben-Hadad, irmãos, como? Minha querida jovem crente que aqui está nesta noite. Minha jovem, não se case com um rapaz que não possa liderá-la segundo a vontade de Cristo. Minha irmã querida, jovem solteira, não se case com um rapaz que não pode ser o seu cabeça em Cristo. Querido jovem, meu irmão solteiro, não se case com uma moça que não lhe reconheça como seu futuro cabeça. Não faça isso. Minha jovem e meu jovem querido, vocês assim estarão se poupando de muitas dores, ok? Não façam isso. Olhem para Acabe e Jezabel. Acabe não era o cabeça e Jezabel nem queria ter uma. Poupe-se dessa dor. Voltando aqui ao texto. Acabe não mandava nem casa. Vai desafiar a Ben-Hadad? Assim o rei Acabe estava disposto a tornar-se um vassalo dos sírios. Portanto, não surpreende a resposta dele. Ele ter capitulado. Ele ter, de fato, se submetido como um vassalo. Ele disse, Acabe, no versículo 4, seja conforme a tua palavra, ó rei, eu sou teu, a minha mulher e os meus filhos, é tudo teu. Infelizmente, Acabe cedeu às demandas de Ben-Hadad muito rápido. E quando Ben-Hadad percebeu que o negócio ia ser fácil, ele aumentou a aposta. Olha o que diz o versículo 5 e 6. Tornaram a vir os mensageiros de Ben-Hadad e disseram, assim diz Ben-Hadad, enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem, tens de entregar-me a prata, o teu ouro, as tuas mulheres e teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo que for aprazível aos teus olhos e o levarão. A ideia é a seguinte, é que na primeira vez que Ben-Hadad envia mensageiros a Acabe, Acabe se submete tão facilmente que quando os mensageiros de Ben-Hadad voltam e dizem para ele que, olha, o rei Acabe aceitou tudo lá, ele diz, já que ele aceitou tão fácil, vou pedir mais. Aí mandou os mensageiros de novo e disse assim, olha, amanhã mesmo, viu? Os meus homens vão entrar no teu reino e vão, de fato, espoliar os seus bens como bem entenderem. Eu não quero agora só o teu ouro, a tua prata, as tuas mulheres e os teus filhos. Eu quero o ouro, a prata, as mulheres, os filhos de todos os seus oficiais. E naquilo que os meus servos colocarem os olhos, eles tomarão para si. Irmãos, aqui nós aprendemos um princípio. Ben-Hadad é um servo do diabo. Como todo ímpio no Antigo Testamento, aponta para isso. Todo o que se opõe a Israel é um símbolo da oposição espiritual de Satanás e seus servos. Por isso, a semelhança de Ben-Hadad, Satanás é um tirano cruel.
Ofereça uma brecha ao diabo e aos seus servos entre os homens, e eles te tomarão tudo. Ofereça uma brecha, e eles tomarão tudo teu. Por isso a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. E Pedro adverte, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5, 8. Não dê brecha ao diabo. Ele é um tirano cruel. Ele tomará tudo. Assim como Ben-Hadad desejou aqui. Mas vamos lá, continuando o texto. Essa exortação era mais do que Acabe podia suportar, essa extorsão, melhor dizendo. Apesar de ser o covarde que era, restava bem a Acabe ainda um restinho de dignidade real, né? Ele tinha um pouquinho, pelo menos. E foi o suficiente para ele tomar essa posição aí do versículo 7. Olha aí. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos de sua terra e lhes disse, notai e vede como este homem procura o mal. Está falando de Ben-Hadad. Pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe neguei. Todos os anciãos do povo e todo o povo lhe disseram ao rei Acabe, não lhe des ouvidos, nem o consintas, ou seja, não atenda ao pedido dele. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei, porém isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta a Ben-Hadad. Então, estão pegando aí, estão acompanhando, Valéria? Então tá aí uma troca de ameaças, né? Vou tomar tudo, aí o rei dá, olha, eu dava o que pediu primeiro eu dava, mas agora é demais. Então, olha, assim eu não vou fazer. E aí o texto continua. Ben-Hadad não era daqueles que levava, como dizem aí, né? Entre aspas, desaforo, Tiago, para casa, né? Ele era um valentão. Irmãos, como todo valentão, ele acabará mal. É assim que os valentões acabam. Acabam mal. E Ben-Hadad é um tipo de valentão aqui. Olha o versículo 10. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo, vamos ler juntos? Façam-me os deuses como... A ideia é o seguinte, olha, façam os deuses, lembra que Ben-Hadad era um pagão? Façam-me os deuses como bem quiserem, o que quiserem comigo. Se sobrar pó em Samaria, que baste para encher as mãos dos meus servos. A ideia é a seguinte, eu vou destruir Samaria até os fundamentos, que nem pó vai sobrar. Se sobrar pó para os meus servos poderem, depois da destruição que eu vou impor sobre Samaria, encher a mão com eles, então os deuses me destruam, porque não vai sobrar, Vinícius querido, pó em Samaria, disse Ben-Hadad, o valentão Ben-Hadad. E aí, veja agora a contra-resposta, Heloísa, de Acabe. Vejam aí, essa guerra de palavras aí. Porém, vamos ler juntos, versículo 11? Porém, o rei de Israel respondeu e disse, dizei-lhe, não se gabe... Legal, né? Ó, irmãos, Sofia, Prebítero Otto, Denilson querido, Joelma, veja, Acabe era um rei pagão, apesar de ser rei de Israel, era um falso, né, crente, né, não cria em Yahvé, era um homem ímpio. Mas ele disse algo aqui certo. Como dizem, né, um teólogo antigo disse, né, até um relógio quebrado, já é conhecido esse ditado, mas é muito legal, né, até um relógio quebrado acerta as horas pelo menos 2 vezes no dia. Então é possível que você veja um ímpio que viva de maneira errada o tempo todo, fazer alguma coisa ou falar alguma coisa certa. Não quer dizer que ele agora é crente. É que nisso ele acertou, como um relógio quebrado. Ele está quebrado, mas naquela hora ele acertou. E essa ideia aqui de Acabe, ele diz a verdade, olha o que ele diz. E é legal esse dito, né, aqui, né, esse princípio de sabedoria. Ele diz assim, não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Irmãos, esse era o antigo modo de dizer, não conte com o ovo antes da galinha colocar. É outra maneira de falar isso. Não se vanglorie o guerreiro que está se vestindo para a batalha
como o guerreiro que está tirando a armadura depois de ter sido vitorioso. Depois que você chegou da vitória, aí você se orgulha. Enquanto você está tirando o armamento, a armadura, você está, olha, recebendo os vivas, né? Você está ali, eu venci mesmo. Não se glorie na hora que você estiver colocando, porque você pode ir e perder. E meus irmãos, eis um bom conselho para a nossa geração, para nós que participamos e estamos inseridos numa geração tão snob, que conta vantagem antes de ser alguma coisa. Esse é um bom conselho para mim e para você, no meio dessa geração snob, que fica contando vantagem quando não fez nada ainda. Não te glories quando você ainda nem saiu para a batalha. Faça isso quando você estiver voltando vitorioso. Foi o recado que Acabe mandou para Ben-Hadad. Você está contando muita vantagem. E veja agora o versículo de número 12. Tendo Ben-Hadad ouvido essa resposta, quando bebiam ele e os reis nas tendas, veja que ele está bem à vontade, né, irmãos? Ele está bebendo já, está comendo, ele está celebrando, nem começou a batalha, ele está celebrando. Por quê? É verdade, ele tem um exército muito maior. Só que, lembra-se, ele não confia no Senhor. E quem não confia no Senhor, não importa a força que tem humana, será destruído. Só que ele não conhece o Senhor ainda, como nós veremos. Então, a ideia é de que ele está já celebrando, nem começou a batalha, ele está bebendo, está comendo, certo? Olha aí. E aí diz o rei a Ben-Hadad aos seus servos, ponde-vos de prontidão, ou seja, preparem-se para a guerra. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. Agora veja o que Deus vai dizer a Acabe enquanto a guerra está prestes para começar. Deus vai prometer a Acabe que pelo Senhor, Acabe seria vitorioso. Olha o versículo 13. Eis que um profeta se chegou a Acabe, enquanto a Síria se preparava para a batalha, um profeta foi enviado a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão, ou seja, o exército de Ben-Hadad? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. E veja, é o Senhor que vai entregar mesmo o exército de Ben-Hadad nas mãos de Acabe, porque a estratégia da batalha é uma estratégia que humanamente não tem pé nem cabeça. Olha só o que diz o versículo de número 14. Acabe pergunta, por quem? Por quem é que o Senhor vai entregar o exército de Ben-Hadad nas minhas mãos? Aí o profeta, que é a boca do Senhor, respondeu, assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. Irmãos, os moços dos chefes das províncias, meus irmãos, eram os recrutas. Não eram os comandantes. Eram jovens que não sabiam nada de batalha. Não é através dos capitães, dos comandantes. Era dos moços inexperientes. Aí Deus diz, é por meio deles que eu te darei a vitória. Ou seja, a prova aqui é que a vitória vem do Senhor, porque só poderia vir. Se você manda jovens inexperientes para a batalha contra um poderosíssimo exército, e lembra que Ben-Hadad tinha um poderoso exército, porque só de reis aliados dele, olha aí o versículo de número 1, voltando lá no versículo 1, Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, havia com ele 32 reis, cavalos e carros, Marcelo. Imagina então, multiplique cada rei dos 32 com seus exércitos numerosos. E Deus manda para Acabe, a exemplo dos 300, lembram-se dos 300 de Gideão? Lembram-se? Que o exército ia diminuindo para Deus mostrar que é ele que tem a vitória, é ele que dá a vitória e não a força humana. Aqui é a mesma coisa. Vai à batalha e quem te dará a batalha são os seus moços. E aí diz o texto, versículo de número 14 no final. E disse Acabe, quem começará a peleja? Perguntou Acabe a Deus por meio do profeta. Aí Deus responde por meio do profeta, tu começarás. Respondeu o profeta. Irmãos, versículo 15. Então, Acabe contou os moços dos chefes, os jovenzinhos lá, das províncias. E eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Então, um exército inferior ao exército de Ben-Hadad. Versículo 16. Saíram ao meio-dia, Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas. Veja que ele está assim, se tranquilo, ele vai ganhar, está até embriagando-se, tal. Ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Então é interessante, né? Enquanto Acabe está se consultando com o Senhor,
porque o Senhor foi ter com ele, o outro rei está se fortalecendo com a bebida. Né? É próprio da nossa cultura, né? Infelizmente, né? Beber para ter coragem. É aqui a ideia, Isabelle e Ana, querida. Enquanto um toma força com o Senhor, o outro afoga-se na bebida para ter coragem. E aí nós veremos quem vai acabar bem nessa disputa aqui. E aí diz o versículo 17, saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos. Olha, tem gente saindo de Samaria, saíram alguns homens de lá. Aí Ben-Hadad, no versículo 18, diz assim, quer venham tratar de paz, tomai os vivos. Quer venham pelejar, tomai os vivos. Tem uns comentaristas reformados, pastores que comentam esse texto em seus comentários, né, que dizem que Ben-Hadad já está meio alto já, né, porque essa palavra dele que não tem sentido nenhum. E diz assim, olha, quer venham tratar de paz, tomai os vivos. Quer venham pelejar, tomai os vivos. Aí os soldados, sabe? Então tá bom. Ele já devia estar meio lá de Bagdá, né? Ou seja, né? Já devia estar muito alto, né? Com a bebida, porque ninguém entendeu nada, mas eles foram assim mesmo. Versículo 19. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que os seguia. Eles feriram os de Israel, cada um ao homem que se lhe opunha. Os sírios, que é a mesma coisa de sírios, fugiram. Israel os perseguiu. Agora veja, isso aqui vai definir os próximos versículos. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros, e feriu os sírios, com grande estrago. Então assim Acabe tinha razão, lembra? Não se glorie, não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Ben-Hadad havia contado vantagem antes de começar a batalha. Deus destruiu, por meio do seu povo, o seu exército. Todavia, aquele fora o primeiro, por assim dizer, o primeiro round. Porque como Ben-Hadad fugiu, ele não fora destruído, então presbítero Evanildo e Lucinete, querida, e Marcela, minha irmã, e Rose, querida, ele voltaria para a peleja. E é isso que nós vamos ver aqui no versículo de número 22. Olha aí. Então o profeta novamente se chegou ao rei de Israel, a Acabe, e lhe disse, vai, ser forte, considera o que vê, e vê o que hás de fazer, ou seja, prepara aí você de novo aí, porque daqui um ano subirá o rei da Síria contra ti. Então o rei da Síria escapou, vai reorganizar o seu exército e vai voltar para a batalha. E assim é Satanás. Satanás é assim. Ele te tenta hoje e você resiste. E daqui a pouco ele te tenta de novo. Ele se reorganiza, por assim dizer, para aparecer em um momento oportuno. Lembra de Jesus, o Senhor, quando ele foi tentado no deserto, que ele resistiu a Satanás poderosamente? Quando Adão falhou, este segundo Adão não falhou? Mas o texto diz assim, depois de Jesus ter resistido Satanás, Satanás se afastou dele, saiu da presença dele. Aí o texto diz assim do Evangelho, até momento oportuno. Esse é o nosso inimigo. Você o vence de manhã, para a noite você está de novo lutando contra ele. Você vence e resiste à tentação e lembre-se, cuidado, a batalha não acabou. Não se gabe aquele que se cinge como aquele que se descinge depois da vitória. Porque Satanás retornará com mais força ainda. Quanto mais você resiste, mais Satanás empreenderá força para fazê-lo cair. Mas mais poder, se você crer, mais poder Deus te dará para resistir. Quanto mais você resiste, é verdade, mais ira. Com mais ira, Satanás virá contra você, mas mais forte você estará da próxima vez se você continuar confiando no Senhor. Mas lembre-se disso. Satanás, a semelhança de Ben-Hadad, perdeu uma primeira batalha, ele retornará. Uma segunda, uma terceira, e nós lutaremos com ele, contra ele, até o dia de Cristo. Então, lembra de Pedro? Vigiai, vigiai. O vosso adversário está sempre ao redor de vocês, procurando algum guerreiro descuidado para destruir. Mas vamos lá, irmãos, continuando. Versículo de número 23. Os servos do rei da Síria, foi o texto que nós lemos, né? Lhe disseram, seus deuses, falando dos deuses, eles achavam que Israel tinha muitos deuses, Samaria. Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles em planície, e por certo, seremos mais fortes do que eles.
Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, substitua-os por capitães, por pessoas mais experientes na batalha, e forma outro exército igual em número ao que perdeste, com tantos outros carros e outros tantos carros. Cavalos, né? Tantos outros cavalos e tantos outros carros. E pelejemos contra eles em planície. Por certo, seremos mais fortes do que eles. Ele, o rei Ben-Hadad, deu ouvido ao que disseram e assim o fez. É interessante que aqui tem dois argumentos, meus irmãos, que são importantes para entender o pensamento desses ministros e servos de Ben-Hadad, o rei da Síria. Primeiro o seguinte: você tem cavalos e carros, você vai lutar no monte? É improdutivo isso. Tentou subir um monte com carro? Ainda mais, né, esses trucks hoje que tem, né, aquelas rodas enormes, né? Eram carros já muito menos, com menos tecnologia, muito menos capacitados. Imagina, você tem que subir com um carro, uma montanha, com um cavalo, você vai perder a batalha, não serve de nada, carro e cavalo na montanha. Mas na planície, no vale plano, aí sim tem vantagem. Aí sim, nossos carros e nossos cavalos terão vantagem sobre eles. E aí tem um argumento teológico falso, é verdade, falso, mas é teológico, como eles entendiam a Deus. Eles diziam assim: e o Deus deles, os deuses deles, é os deuses da montanha. Vamos descer aqui e eu quero ver o Deus deles valer aqui na planície. Vocês sabem que no Antigo Oriente Próximo, irmãos, pelo que a própria Bíblia diz, eles entendiam que as divindades estavam limitadas a territórios. Então tinha um Deus lá da Filistia, tinha um Deus de Israel, tinha um Deus de Moabe, tinha um Deus de Amon. E se o Deus saísse da região dele, ele perdia o poder. Ele se tornava um Deus fraco, porque ele só era poderoso naquela região, nos montes ou nos vales. É assim que os pagãos, e nós vamos ver que é assim que entendem muitos hoje, infelizmente até dentro da igreja, viu? Nós vamos ver aqui daqui a pouco. Mas a ideia é essa: olha, vamos aqui na planície, porque o Deus dele não tem poder aqui. Essa é a ideia que eles colocam aqui. Então, veja, irmãos, qual que é a aplicação para isso hoje? Será que a gente se parece um pouco com os servos de Ben-Hadad? Será que a gente pensa igual? Será? Vamos examinar o nosso coração aqui. Os sírios acreditavam que Deus, o Deus de Israel, era um Deus das montanhas e não dos vales. Vamos descer as planícies e esse Deus deles não terá poder nenhum. Assim, muitos hoje, irmãos, acreditam em um Deus pela metade, um Deus limitado. Veja só comigo, pense se não é assim, e sondemos o meu e o seu coração para ver se nós não entendemos Deus assim também. Muitas vezes, muitos hoje acreditam que Deus é um Deus do bem-estar, mas não é um Deus da cruz. É um Deus de amor, mas não é um Deus de ira. É um Deus do céu, mas não é o Deus do inferno. É o Deus que perdoa pecados, mas é um Deus que nunca pune pecados. É um Deus que oferece compaixão, mas que não pratica nenhuma justiça. Outros creem em um Deus limitado às quatro paredes dos edifícios nos quais se reúne aos domingos. Um Deus que durante a semana não se importa como vivemos e o que fazemos, desde que no domingo estejamos aqui neste prédio na sua presença. Quando saímos daqui, esse Deus limitado fica aqui e nós fazemos o que queremos lá fora. É um Deus que se busca quando se está em aperto, mas é um Deus limitado que não faz diferença nenhuma em negócios não tão honestos. É um Deus que nós aqui, aos domingos, dizemos crer e adorar, mas durante a semana, quando tem um negócio lá na minha empresa, no meu trabalho, não estou honesto, eu participo para ganhar um dinheirinho a mais. E esse Deus é um Deus limitado, ele está lá no prédio da igreja. É um Deus que adoramos com os nossos cânticos dominicais, mas que cremos não estar presente quando estamos em nosso quarto, diante de nossos computadores, laptops e smartphones. É um Deus que está lá na igreja, mas quando eu estou no quarto com as portas fechadas, ou estou lá, é um Deus que não está ali, que não está vendo nada. Lembra lá do Salmo que lemos? Deus não vê. Então está lá, vendo de tudo lá, curtindo tudo. Esse Deus está limitado, esse Deus não sabe. Veja, não quer dizer, obviamente, que eu e você pensamos, estruturamos o pensamento assim. Eu quero dizer que na prática é isso muitas vezes que nós cremos. Quando nós vivemos em pecado, fora das quatro paredes daqui, nós estamos imitando a Deus. Porque, veja só,
se nós tivéssemos consciência de que Deus é ilimitado e que sua presença se faz em todo lugar, nós não seríamos loucos o suficiente para pecarmos sabendo que Deus está ali nos vendo. Mas na prática nós achamos que ele não está, que ele está limitado. Um Deus que no máximo serve para dar uma ajudinha, para que sejamos pessoas melhores. Mas não é um Deus que redime, salva e santifica completamente. É um Deus que eu sirvo para ser alguém melhor. Eu não preciso tanta ajuda dele para ser salvo, não. Basta ele me ajudar a ser uma pessoa mais ética, uma pessoa com a moral mais cristã. Mas não é o Deus que salva, um Deus que morreu, que ressuscitou, um Deus soberano. Um Deus para o futuro, quando estiver próximo da morte, então eu vou para esse Deus aí. Mas não é um Deus diante de quem deveríamos viver agora, no vigor da nossa juventude. É um Deus limitado, é um Deus que serve lá para o final da minha vida. Quando estiver morrendo. Aí, Deus, esteja lá, viu, Deus? Deixa que agora cuido eu aqui, mas lá, não vai faltar lá não, e no meu leito de morte, E J.C. Ryle diz que as pessoas pensam que vão viver a juventude assim, e quando estiveram próximos da morte, Deus vai aparecer lá, eles vão se arrepender, vão entregar a vida a Cristo e serão salvos. Mas não é o que acontece ordinariamente. Primeiro, porque as pessoas morrem inesperadamente. Muitas pessoas morrem sem esperar. E segundo, que não é fácil girar a chave lá no final. Depois de você ter se acostumado, eu e você, nos acostumamos a viver sem Deus. Você acha que é chegar lá na hora da morte e virar a chave assim, E aí, se você esperar até lá, você terá mais das infelizes surpresas. Não espere até lá. Creia agora no Senhor Jesus Cristo. Agora e você será salvo. O amanhã é o dia do louco. Quem espera o amanhã é louco. E não sabe a hora em que o Senhor pedirá a sua alma. Pode ser que seja tarde demais. Se esse é o Deus limitado em que você e eu cremos, então esse Deus é um Deus com D minúsculo. E nós somos os mais infelizes dos homens. Se você crê num Deus desse, que é limitado, eu e você somos os mais infelizes dos homens. Vamos lá continuar. Porém, os sírios, irmãos, nos mostram o que acontece quando alguém vai à batalha com a visão limitada de Deus e em seguida descobre que Deus não era nada daquilo que eles estavam achando que era. Os sírios vão achar que Deus é limitado, é o Deus da montanha, mas aqui embaixo é tranquilo. Eles vão entender e vão conhecer que Deus é o Todo-Poderoso, quer na montanha, quer na planície, quer no vale, quer lá em cima, quer aqui embaixo, quer na igreja, quer fora dela. Deus é ilimitado. Olha aí, versículo 26. Decorrido um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se passou revista. Foram providos de víveres. Víveres, irmãos, como os irmãos sabem, eram provisões, não é alimento, é mantimento. Então foram providos de víveres, de mantimento para a batalha. E aí marcharam os israelitas contra os sírios, contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se de frente deles. Olha só a diferença, né, aqui o contraste entre os exércitos. O exército de Israel era como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E aí veja o versículo 28. Novamente o homem de Deus aparece. E aí a esperança, né, se faz presente quando Deus vem falar a sua palavra. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é um Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. A ideia é, Deus aparece a Acabe e diz assim: Acabe, porque os sírios disseram de mim que eu sou um Deus só da montanha e não dos vales, eu vou destruí-los aqui no vale. E todos saberão que eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor de toda a terra, o Criador dos céus e da terra. E não há lugar que eu não possa colocar o dedo e dizer: este lugar é meu, eu governo e mando aqui. Não é um Deus limitado, é o Deus todo-poderoso. Irmãos, o Deus das montanhas é o Deus dos vales. Cada verdadeiro crente sabe que o Senhor é o Deus dos altos
e dos baixos. Não há lugar nem situação em que o Senhor não esteja a guardar, amparar, fortalecer, corrigir. Jonas que o diga, lembra-se? Corrigir. Jonas fugiu, pensou que podia fugir de Deus, que Deus estava limitado, Deus foi buscar lá no mar, lá atrás dele, mandou e enviou o grande peixe. Então Deus está a guardar, a amparar, a fortalecer, corrigir e edificar o seu povo onde quer que ele esteja. Deus é o Deus dos montes, mas é o Deus dos vales. Ele é o Deus dos montes, porque o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o salmista também diz: ainda que eu ande pelo vale, monte, vale, da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo no vale também. Deus é o Deus das montanhas, Deus é o Deus dos vales. Deus é o Deus que está agora nos assistindo neste local, mas é o Deus que nos vai acompanhar, irá nos acompanhar sempre presente conosco e em nós pelo seu Espírito, em nossos lares, em nossa casa, em nosso trabalho, sempre na presença, como diriam os reformadores, sempre na presença do Senhor. Irmãos, os sírios também tiveram de aprender isso, para o seu próprio desespero, que Deus é o Deus da montanha e dos vales. Eles descobriram em primeira mão que o Deus de Israel é também o Deus dos vales. Olha o versículo 29. 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. Ao 7º dia, travou-se a batalha. E os filhos de Israel, pelo poder de Deus, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Os restantes fugiram para a Feca. A Feca é uma cidade, irmãos, na estrada de Damasco. A mesma estrada pela qual Paulo passou o apóstolo posteriormente. Então, a Feca era essa cidade. Eles fugiram para a Feca, na planície. A cidade ficava na planície leste do Jordão, e entraram na cidade, em Afeca, e caiu o muro sobre os 27.000 homens que restaram. Então veja, meus irmãos, Vanessa, Bruno, Gustavo, quem dá a vitória é Deus. Deus deu a vitória ao exército de Israel, vencendo 100.000 homens, e os 27.000 que escaparam da Síria, quando eles chegaram em Afeca, um muro caiu sobre eles, e eles foram destruídos. A ideia é que é Deus que está destruindo eles, quer por intervenção humana, quer usando o exército de Israel, matando cada um homem, quer usando o muro para cair sobre eles segundo a providência. A ideia é de que Deus está fazendo isso. A ideia do muro, da providência, é que Deus é que está destruindo. Deus destrói através dos homens, do exército, que ele controla, e ele destrói também de providências, como um muro que cai em cima dos seus inimigos. Então veja, Ben-Hadad, olha o final do versículo 30. Ben-Hadad fugiu. Novamente ele escapa. Fugiu, veio à cidade e se escondia. Aquela ideia de casa em casa, né? Ele ficava trocando de câmara, de casa em casa para não ser achado, né? Lá em Afeca. Irmãos, que terror foi para os sírios descobrirem que o Deus que eles acreditavam ter poder limitado e não poder alcançá-los no vale, era na verdade o Deus ilimitado, todo-poderoso. No final, qualquer um que negar o poder de Deus e tentar desafiá-lo, será destruído. E aqui, meus irmãos, nós vamos para algumas aplicações dessa verdade a nós, desses princípios verdadeiros, dessa história verdadeira a nós aqui hoje, nesta noite. Irmãos, assim também os homens que agora vivem, sem considerar o senhorio do Rei Jesus, por acharem que ele é apenas um personagem de uma história distante, um homem que tentou viver o bem, tentou ensinar o que é o amor, mas morreu pateticamente, pronto. Esses homens descobrirão no fim de todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo é o todo-poderoso Deus, ilimitado no dia da sua grande ira. E eu não vou citar o Antigo Testamento, eu vou citar o Novo Testamento, para quem acha que Deus mudou, né? Que Deus do Antigo era o Deus terrível, e o Deus do Novo é um Deus de amor e tudo mais. Veja o que o Deus do Novo Testamento, lá em Apocalipse, diz. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como o saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se, como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo, e todo o livre,
se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode ficar de pé? E quem é que pode suster-se? Apocalipse 6, verso 12 e 17. Naquele grande dia, meus irmãos, os que vivem menosprezando o Senhor Jesus Cristo, como ele fosse limitado, como ele fosse alguém que, como nós falamos, que vivera muito tempo atrás, que tinha um ensino para fazer e para dar e para viver, um exemplo de amor, mas nada além disso, descobrirá que o Senhor Jesus Cristo é o grande e poderoso Deus, ilimitado em seu poder e o juiz de toda a terra. Ao mesmo tempo, este poder ilimitado do Senhor Jesus Cristo não só nos faz tremer diante dele, mas faz-nos ter esperança nele. Porque o seu poder de julgar inimigos é o poder também ilimitado para nos livrar dos nossos pecados. E amém por isso, irmãos. Se o poder ilimitado de Deus será conhecido e manifesto no dia da ira de Jesus Cristo no seu retorno, o poder ilimitado de Deus se dá também na esperança da vitória sobre o pecado. Às vezes, meus irmãos, nós podemos nos sentir derrotados pelo poder do pecado em nossas próprias vidas, ou na vida daqueles que amamos. Algumas pessoas são escravas do álcool ou de alguma outra droga. Outras estão sob o domínio de algum pecado sexual. Outras se encontram escravizadas em algum vício ou algum outro pecado secreto. Às vezes nos sentimos derrotados pelo pecado e podemos até começar a duvidar da vitória de Jesus Cristo. Mas Deus é o Deus ilimitado em sua capacidade de derrubar e vencer o poder do pecado. Precisamos apenas, irmãos, admitir nossa total incapacidade de viver uma vida segundo o seu agrado e uma vida perfeita aos seus olhos e confessar que somos pecadores por completo. E assim, precisamos então nos entregar à graça do Espírito Santo e acreditar no poder ilimitado que Jesus tem para nos livrar dos nossos pecados, irmãos, porque Ele tem. Porque Ele tem. E bem-aventurado e feliz o homem que descobre isso em sua vida. E Jesus tem poder para nos libertar dos nossos pecados. Conhecereis a verdade, que é Cristo, e a verdade vos libertará. Feliz é o homem que tem experimentado a libertação do poderoso Jesus Cristo com relação aos seus pecados. Eu sei, irmãos, se vocês são verdadeiros crentes no Senhor, apesar de nós, eu e vocês, sermos tão falhos, a graça dele tem operado eficazmente em nós. Nós não somos mais quem nós éramos anteriormente. Nós ainda somos quem nós não deveríamos ser, mas não somos mais quem nós éramos. Pelo poder de Cristo, de triunfo em triunfo, nós prosseguimos pelo todo-poderoso Jesus Cristo, ilimitado em seu poder, para nos livrar do poder do pecado e da morte. Mas Deus também é poderoso, Deus, ilimitado, para restaurar todos os relacionamentos quebrados. Ele é o Deus que pode e tem poder ilimitado para restaurar nossos relacionamentos quebrados. Ele é o Deus da cruz e do túmulo vazio, o Deus da vida ressurreta. Por isso, irmãos, ele é limitado em seu poder para restaurar a intimidade entre o marido e a mulher. Ele é o Deus que sustenta o casamento, é o Deus dos altos, mas é o Deus dos baixos, também dos vales. É o Deus que restaura um casamento quebrado. Basta que os cônjuges olhem para ele. Olhai para mim e vivereis. Olhem para mim e vocês terão vida. Não olhem para si mesmos. Não olhem para o seu marido ou para a sua esposa. Olhem para mim e vocês viverão. Porque o poder dele para restaurar famílias é ilimitado. O poder dele para restaurar a comunhão entre pais e filhos é ilimitado. Olhe para Jesus Cristo. Ele tem todo o poder. Caminhando para o fim, irmãos. Deus é ilimitado em seu poder. Ilimitado na sua graça. Ilimitado
de fato, no seu poder e não há geografia que o impeça ou limite, ilimitado na restauração que opera em todo aquele que crê nele, mas por fim, ele é ilimitado também na sua justiça. E essa verdade, que Deus é ilimitado na sua justiça, nos leva ao final surpreendente desse capítulo de 1 Reis. No fim da batalha, no rescaldo dela, Ben-Hadad, como vimos, escapou, certo? Mais uma vez ele escapou com vida. E ele se escondeu de câmara a câmara em Afeca, a cidade. O rei temia Ben-Hadad pela sua própria vida, porque agora ele está sozinho, sem exército, sem nada. Mas os poucos servos, assessores dele que sobraram, disseram o seguinte no versículo 31. Então lhe disseram seus servos: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cordas à roda da cabeça e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. A ideia de colocar panos de saco, como nós sabemos que era próprio também do Oriente Antigo, o Oriente Próximo Antigo, era de humilhação, né? A ideia de dizer, eu sou pó, eu não valo nada, eu sou uma pessoa muito fraca. A ideia de colocar pó, né, na cabeça. E a ideia de colocar uma corda no pescoço, a ideia de cativeiro. Então a ideia é, olha, vamos aqui, Ben-Hadad, vamos colocar pó sobre as nossas cabeças, a ideia de humildade, nós somos fracos diante do rei Acabe, vamos colocar aqui uma corda no pescoço para mostrar que nós somos escravos dele. E os reis de Israel, eles costumam ser clementes. Pode ser que eles nos perdoem. E aí diz o texto, versículo de número 32. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça. Vieram ao rei de Israel e disseram, diz o teu servo Ben-Hadad. Então os restantes dos assessores de Ben-Hadad disseram a Acabe, diz o teu servo, ó, já mudou, né? Antes a Ben-Hadad disse que ia destruir, não ia sobrar pó na terra de Samaria. Agora já é o servo de Acabe, né? Disse o teu servo Ben-Hadad, poupa a minha vida. Aí olha o que Acabe diz, irmãos. Agora é que é surpreendente. Olha o que Acabe diz. Vamos ver juntos? Vamos ver? Pois ainda vive, é meu irmão. Olha, Ben-Hadad vive ainda? Oh, meu irmão. Chama ele lá. Loucura é essa. Os planos A e B de Ben-Hadad tinham falhado. Agora ele opta por um plano C. Seus funcionários vão até Acabe com toda a humildade para pleitear a vida de seu rei. Os sírios eram diplomatas astutos, de modo que quando eles ouviram que Acabe diz assim, o meu irmão vive, ele é meu irmão, é meu amigo. Aí os servos de Ben-Hadad disseram, é teu irmão mesmo. Olha aí o versículo de número 33. Vamos ver juntos? Leiamos. Aqueles homens tomaram isto por presságio, valeram-se logo dessa palavra e disseram, teu irmão, Ben-Hadad. Ele disse, vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ter com ele e ele o fez subir ao carro. Pedro. Meu irmão ainda vive, meu irmão. Aí os servos de Ben-Hadad, teu irmão, aproveitaram, né? Mas teu irmão mesmo, teu amigaço. Chama ele lá, o Acabe disse, chama ele lá, pra gente conversar. Aí vamos lá. Ele subiu no carro, teve desfile. Ben-Hadad, que tentou destruir Israel, disse que não ia sobrar pó. Aí o que Acabe faz? Meu irmão, meu amigo, ele quer me destruir? Meu amigo. Mas a gente vai entender por quê. Olha aí o versículo 34. Ben-Hadad disse-lhe, as cidades que meu... Aí quando o encontraram, você olha o que Ben-Hadad disse. As cidades que meu pai tomou a teu pai, teve algum momento da história de Israel, irmãos, que o pai de Ben-Hadad, um dos reis sírios também, tomou parte do território de Israel. Então o que Ben-Hadad está propondo aqui? Olha, eu tas restituirei, eu vou devolver. As cidades que meu pai conquistou, que era território de Israel anteriormente, eu vou devolver, ok? Pode ser? E aí diz, monta os teus bazares. Não é os da nossa SAF querida não, viu? Esse aqui não, viu? Se fosse, ia fazer um sucesso danado, viu? Mas aqui não é não, dona Núzia. Olha lá, monta os teus bazares em Damasco. A ideia de Ben-Hadad é, faz comércio na minha terra, ganha dinheiro na minha terra, como o meu pai o fez em Samaria. Meu pai também armou aí os comércios em Samaria, arma também lá na minha terra lá. E eu disse, aí Acabe vai responder, e eu, disse Acabe,
com essa aliança aqui, com esse tratado nosso aqui, te deixarei livre. Beleza, ó, você devolve as terras, me permite armar lá um comércio no seu território para eu ganhar dinheiro, e eu te deixo livre. Eu te solto, tá ótimo. Fez com ele uma aliança, apertou a mão lá e o despediu. Assim, aparentemente, houve um tratado estabelecido, devolvendo Israel as cidades que os sírios tinham tomado e negociaram a política comercial favorável para as mercadorias israelenses, os israelitas, em Damasco. Um golpe, a princípio, de gênio diplomático de Acabe. Olha que maravilha, gente. Eu consegui te fazer dinheiro, acrescentar território perdido anteriormente ao nosso território novamente, e deixei o homem livre, mas olha o que a gente ganhou nessa transação aí. No entanto, nós vamos descobrir, agora no final, que o que ele fez pode ter sido agradável a ele. Uma estratégia, ó, de gênio, né? De gênio com J. Aí, veja, é o gênio, né, com J. Veja, para ele estava tudo ok, mas o Senhor não se agradou do que ele fez. A vida de Ben-Hadad estava perdida, era inimigo de Israel. Acabe tinha que matá-lo. Olha o que Deuteronômio diz a lei de Moisés. Porém, Deus diz para Moisés, porém, diz a Israel, porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-la-ás totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Aí veja, nossa, que Deus mau, né? Que Deus sanguinolento, que Deus terrível, gente. Mandou matar tudo, que Deus é esse? Mas vamos entender o porquê que Deus está dizendo isso. Ele vai continuar lá dentro dizendo assim, Deus diz assim, ó, você vai destruir essas cidades, esses povos, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois vocês pecariam contra o Senhor vosso Deus e trariam sobre si mesmos juízo. A ideia é, para que vocês não morram, Israel. Para que vocês não morram, Israel. Meu filho. São seus inimigos, meu filho. Não entre em aliança com eles, meu filho. Para que você não morra, meu filho. Para que você não aprenda todas as suas abominações. Essa batalha deveria ser como Jericó, onde toda a pilhagem da batalha foi dedicada ao Senhor. Lembram-se? Não poderia tomar nada de Jericó. Mas Acabe tentou usar a bênção de Deus para a sua própria vantagem. Ele sacrificou um princípio pactual por lucro pessoal, transformando a vitória em sua própria conquista. Como Acã, que escondeu os despojos da batalha de Jericó sob a sua tenda, Acabe trouxe a desgraça para todo Israel. A história de Deus expôs o pecado de Acabe e prometeu julgá-lo de uma forma terrível. Agora o final aqui, veja que magnífico esse final. Versículo 35. Então, enquanto foi feito o tratado, tudo tranquilo, Acabe diz agora vai ganhar dinheiro, tal, tranquilo, né? Agora veja o que diz o versículo 35. Então um dos discípulos dos profetas, lembra que os profetas tinham uma casa dos profetas, né? Eliseu, que a gente viu agora no ano passado, ele era um dos profetas da casa de profetas, tá? Então existia uma casa de profetas. Existiam mais profetas do que Elias e Eliseu. Tá? Elias e Eliseu eram os mais famosos. Mas existiam profetas em Israel. Então, aqui Deus vai usar um dos profetas dele, olha aí. Então um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor, esmurra-me. Olha o que o profeta pediu para o companheiro dele, segundo o texto, inspirado, verdadeiro, infalível, segundo a ordem do Senhor. O Senhor tinha dito a esse profeta para ir ao companheiro dele e pedir para o companheiro dele dar um murro na cara dele. E aí o companheiro dele disse, não, que isso, vou fazer isso não. Vou não, esmurra-me. Não, o Senhor mandou. Não. Aí o que o profeta disse? Olha aí, o versículo 35 diz, então o homem, o companheiro, recusou fazê-lo. Aí o profeta disse a ele, visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que em te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Que história, né? Hein, Laura? Que história. Parece que, gente,
homem falou, não vou te bater, quem bateu no profeta, que isso? Aí ele, olha, então um leão vai te matar, que isso, gente? Ele saiu do lado do profeta, o leão pegou ele e o matou. Sabe o que significa isso? Sabe o que é ensinar para mim e para você? É o seguinte, olha, quando Deus te disser uma coisa para fazer, e você começar a argumentar, eu e você começamos a argumentarmos que é melhor que não, faça. É claro que aqui é uma narrativa, não está falando para você sair dando burro na boca de ninguém, né? Certo? Mas o princípio é, a ordem veio do Senhor, faça, não duvide, por mais incompreensível que pareça. Será que isso vai dar certo? Será que isso é amor? Será que isso é amar? Deus falou para fazer, faça. Porque se não fizer, você e eu traremos juízo para nós. Aí olha só o que diz o versículo 37. Encontrando o profeta outro homem, lhe disse, esmurra-me. Aí o outro diz assim, só se for agora. Aí... só se for agora. Vai que o leão aparece aí, né, gente? Então, encontrando o profeta outro homem, ele disse, esmurra-me. Ele o esmurrou, feriu. Ah, esse aqui, aprendeu. Que leão, pá, no profeta. E veja, olha o versículo 38. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Por que o profeta fez isso? É a pergunta. Pergunta que abre. Por que o profeta fez isso? Lembra que os profetas, eles se valiam de um certo drama, de um certo teatro para trazer uma mensagem. Lembra-se quando o profeta Natan foi ter com Davi? Ele contou a história, lembra? Olha, tinha um homem que tinha uma ovelhinha, aí que morava perto da casa de um rico, que tinha muitos animais. Esse rico, ao invés de tirar dos seus animais para dar para um visitante, tirou da ovelhinha. Aí Davi diz, esse homem deve morrer. Aí o profeta diz, esse homem é você. Eles se valiam de dramas, faziam teatro, Jeremias fazia muito teatro, né? Para trazer uma mensagem. Aqui o profeta, ele pede para que se esmurre o rosto dele, para ele fingir a Acabe que veio de uma batalha, que estava na batalha contra os sírios, que estava guerreando, para ele contar uma história, como veremos, e aplicar o princípio da história a Acabe. Então vamos lá, olha. Então, versículo 38, se foi o profeta com o olho, né, com o rosto esmurrado, e se pôs no caminho do rei, disfarçado com a venda sobre os olhos. Ao passar o rei, gritou o profeta e disse, teu servo estava no meio da peleja. Quando voltando-se-me um companheiro, me trouxe um homem e me disse, vigia este homem. Se ele escapar, a ideia de vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás um talento de prata. Então a história do profeta é o seguinte, ô rei, Acabe, estava passando no caminho, Acabe, teu servo aqui voltou da batalha lá contra os sírios, olha o que aconteceu. Na batalha, um companheiro meu trouxe um prisioneiro e colocou sobre os meus cuidados. E disse para mim que se eu perdesse esse prisioneiro, eu ia ter que pagar com a minha própria vida, eu ia ter que dar dinheiro no lugar dele. E aí continua o texto. Versículo 40. Estando o teu servo ocupado, com muita coisa para fazer, daqui e dali, o homem escapou, o prisioneiro escapou, ele se foi. Aí Acabe diz assim, diz o texto. Respondeu-lhe o rei de Israel, esta é a tua sentença. Tu mesmo a pronunciaste, ou seja, agora, meu filho, paga com a tua vida ou restitui o valor. Você mesmo falou que se você perdesse, você prometeu não perder o prisioneiro, agora você vai ter que dar a vida para isso. Você já disse aí o que você tem que fazer. Aí então diz o texto, que o profeta tirou a venda sobre o rosto, e o rei Acabe reconheceu que ele era um profeta do Senhor. E aí o profeta disse assim, versículo de número 42 diz assim, então se apressou e tirou a venda sobre os seus olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe o profeta, assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado. A ideia de condenado aqui é que eu havia dado ordens para ser exterminado. Você soltou esse homem. A tua vida será em lugar de sua vida. E o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Eu vou terminar aqui, mas antes, veja como Acabe não era um crente. Ele ouviu sobre o pecado dele e o erro dele. Ao invés de voltar arrependido e transformado, voltou para casa desgostoso e indignado.
Ele voltou murmurando da decisão de Deus, de punir a ele e o seu povo, porque ele fez pazes com Ben-Hadad e deixou ele escapar. Essa é a diferença dos que são crentes e os que não são. É que os crentes ouvem acerca dos seus pecados e se arrependem. Irmãos, crentes podem permanecer em pecados. Eu já permaneci muito tempo em pecados, mas Deus me livrou pela graça. Se não fosse a graça dele, eu estava perdido. É possível que você também esteja em pecado. Mas lembre-se disso. Os crentes são aqueles que reconhecem o seu pecado, se arrependem e o deixam. Acabe não reconheceu. Acabe ficou indignado com a palavra e foi entristecido para casa. Olha só, irmãos, é importante compreender que o erro teológico que levou Acabe ao erro mortal é que ele tentou limitar a justiça de Deus. O Deus de Acabe era muito pequeno, assim como o Deus da Síria. Acabe não aprendeu com o que aconteceu com a Síria. Ele achou que Deus não ia punir, que Deus não ia achar ruim de ele libertar o inimigo de Deus, que Deus não é tão justo assim, que Deus não tem a ira que diz ter contra os seus inimigos, que Deus ia gostar do que ele fez. Eu vou terminar com a aplicação que é a seguinte: se o final dessa história nos surpreende, isso talvez se deva ao fato de nós mesmos acreditarmos em uma divindade limitada. Não somos nós que dizemos a Deus quando e de quem ele deve se compadecer, mas ele tem dito: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e compadecer-me-ei de quem eu tiver compaixão. Êxodo 33, 19. É esse mesmo Deus que há de destruir aqueles que não creem nele e se opõem a ele, quer gostemos, quer não. Ele já estabeleceu o que há de fazer com os que se mantêm rebeldes a ele e à sua vontade. Apocalipse 14 diz: esse que se mantém rebelde a Jesus Cristo beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Apocalipse 14, 10, 12. Quer nós gostemos, irmãos, quer não, esse será o fim de todo aquele que se mantém rebelde ao Filho. Essa verdade sobre a condenação dos que resistem a Deus pode soar aos ouvidos de muitos como insensível e grosseira. Não é à toa que a nova teologia, a teologia que nós vemos aí, não fala mais de inferno, que todo mundo vai para o céu. Quem somos nós para julgarmos as outras igrejas? Esse dia eu ouvi alguém falando: quem somos nós para julgarmos as outras igrejas? Olha para a sua vida, para de julgar os outros, negócio de inferno, de condenação. Irmãos, esta mensagem, ela é impopular nos nossos dias. Mas quer gostem, quer não. Este é o Deus da Bíblia. E ele não é um Deus com D minúsculo. Ele é um Deus com D maiúsculo. Um Deus com D maiúsculo. Talvez gostaríamos de suavizar estas coisas, e que Deus fosse, nesse aspecto, limitado. Porém, como disse um teólogo, abre aspas, existe uma olha que palavra, existe uma ternura mórbida em nosso meio que não é a ternura de Cristo. Limitamos Deus quando falamos de misericórdia, mas não do julgamento. Quando pregamos muitos sermões a respeito do céu, mas pouco sobre o inferno. Quando somos levados a não falarmos de todo o conselho de Deus pelo medo desprezível de sermos chamados pelos homens de fracos, vulgares e fanáticos. Também por nos omitirmos de dar esse testemunho sobre a verdade e o juízo de Deus sobre os ímpios. Por isso, pode ser que tantos, mesmo dentro da igreja visível, estejam perdidos e, por fim, correndo o risco de perecerem porque não se fala a verdade para eles. Irmãos, falemos a verdade, não a limitemos. Não limitemos Deus nem a sua palavra. Exponhamos todo o conselho de Deus e que os homens se ofendam, mas por fim tenham a chance de serem salvos. Irmãos, é melhor ofender os homens com a verdade, para que Deus possa salvar alguns deles, do que enganá-los. Eles podem viver em seus pecados, que nada vai acontecer a eles.
do que ocultá-los sobre o inferno e a morte. E eles em berço estarem caminhando para o inferno. É melhor que eles se ofendam e sejam salvos. O Deus vivo e verdadeiro é ilimitado em sua justiça. E Ele, como nós vimos aqui em Ben-Hadad, o executará. É Ele quem define os termos. Não é Acabe. Ah, está bom assim. Está bom para você? Está bom para mim? Ok. Não é o homem que define os termos. É Deus que os faz. Acabe poupou a Ben-Hadad. Ele então pagará no lugar de Ben-Hadad. Assim, meus irmãos, como os que se arrependem e creem em Deus ilimitado, podem e devem ter esperança na sua graça e misericórdia ilimitadas, como nós falamos anteriormente, assim também os que são seus inimigos, aqueles que mesmo dentro da igreja não se entregam verdadeiramente a Deus, e não creem no seu Filho, e não descansam nele, e não lhe obedecem, devem temer de pavor diante da sua justiça ilimitada, e correrem para Cristo. E como disse o teólogo, como correrão para Cristo se não tiverem medo? Como correrão para Cristo se não tiverem medo? É preciso que tenhamos medo da justiça de Deus, para que então nos refugiemos em Cristo, debaixo da sua cruz, e nos protege da ira de Deus. Como Ciro, os irmãos descobriram, e como Acabe aprendeu para o seu próprio desespero, não se brinca com Deus ilimitado. Ele deve ser crido, adorado e obedecido. Amém, irmãos.